Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos corrigir a nossa avaliação diagnóstica, que foi sobre introdução à química orgânica. Então, primeira questão diz assim: o 2,2,4 trimetilpentano, conforme a fórmula estrutural representada abaixo, é um alcano isômero do octano. Ele é o padrão 100 na escala de octanagem da gasolina e é impropriamente conhecido por isooctano. Quanto maior é o índice de octanagem, melhor é a qualidade da gasolina. Então, sobre essa fórmula, sobre esse composto, nós iremos classificar a cadeia. Então, na letra A, ele diz que a cadeia é saturada, ela é realmente saturada porque só tem ligação simples. Ela é normal, ele diz na letra A, só que aí a gente vai observar que não vai ser uma cadeia normal. Por quê? Porque aqui eu tenho a cadeia principal e partindo da cadeia principal, eu vou ter outras estruturas que a gente chama de ramificação. Então, quanto à classificação, a cadeia pode ser normal ou ramificada. Então, no caso, ela não vai ser normal. Aí nós já anulamos a letra A. Letra B, insaturada. Ela não vai ser insaturada porque ela não tem ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então, também não vai ser a letra B. Consequentemente, a letra C também diz que ela é insaturada, então não vai ser a letra C. Letra D diz que ela é mista, só que para ela ser mista, ela tem que ser aberta e fechada, ou aberta e aromática, ou fechada e aromática, e ela não é isso. Então, a alternativa que sobra para nós é a letra E. Vamos observar. Ela é uma cadeia saturada, porque só tem ligação simples entre os carbonos. Ela é ramificada, como nós já vimos na letra A, aqui eu tenho as ramificações. Ela é aberta, porque tem extremidades. E ela é homogênea, porque não tem heteroátomo, ou seja, não tem outro elemento diferente de carbono e hidrogênio entre os carbonos. Então, letra A, ou primeira questão, resposta correta, letra E, ok? Vamos para a segunda questão. Segunda questão, a fórmula estrutural abaixo representa o antraceno, substância importante como matéria-prima para a obtenção de corantes. Nós já observamos que o antraceno vai ser de cadeia aromática. Por quê? A cadeia aromática é quando ele tem 3 duplas ligações, como nós temos aqui, ou ele tem um anel aromático e ele tem a fórmula, ele tem a forma geométrica, certo? Então, aqui eu não classifico como cadeia fechada, eu classifico como cadeia aromática, ou quando aparece esse anel benzênico, ou quando tem 3 ligações duplas alternadas. Mas na questão, ele pergunta quantos átomos de carbono vai haver presente nessa fórmula. Então, nós vamos ter em cada encontrozinho desse um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos, certo? Então, a letra correta vai ser a letra C, 14 carbonos. Vamos para a questão 3. Essa questão 3 é a questão de Enem, que caiu, é uma questão simples, que caiu em 2016. Aí diz assim: os carbonos podem ser classificados de acordo com a quantidade de ligações que têm, e não com o tipo de ligação. As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Então, aqui a gente tem um nanokid, certo? E aí é uma cadeia carbônica, ok? E aí ele pergunta, representado na figura. No caso, é para a gente dizer onde está nesse nanokid
onde estão os carbonos quaternários. Então, os carbonos quaternários são aqueles que se ligam, né, a outros 4 carbonos, certo? Existe carbono primário, secundário, terciário e quaternário. No caso, o quaternário vai ser aquele que se liga a outros 4 carbonos. Então, nós vamos observar que nessa cadeia, nós temos desde carbono primário, que são nas extremidades, primários. Nós temos carbonos secundários. Nós temos carbonos terciários, secundário, terciário, secundário. E aqui, ó, nas mãos, nós vamos ter um carbono quaternário. Aqui, novamente, nas mãos, carbono quaternário. Por que eu sei que é quaternário? Porque ele está ligado aqui, ó. Aqui eu tenho o carbono 1, 2, 3 e esse aqui, 4 carbonos. Então, o carbono quaternário, que está na letra B, é a resposta. Vamos para a questão 4. O óleo de citronela é muito utilizado na produção de velas e repelentes. Na composição desse óleo, a substância representada a seguir está presente em grande quantidade, sendo, dentre outras, uma das responsáveis pela ação repelente do óleo. A cadeia carbônica dessa substância é classificada como aberta e o quê? Aí vem dizendo que é aberta e saturada na letra A, e aí a gente vai observar que ela não é uma cadeia saturada, ela é uma cadeia insaturada por conta da dupla ligação que nós temos aqui 2 vezes, ó. Cadeia insaturada é quando temos dupla ligação entre carbonos. Então, nem a letra A está correta, nem a letra B está correta. Vamos ver as outras letras. Vamos para a letra C. Insaturada, ok. Ela é uma cadeia ramificada? Vamos observar. As cadeias carbônicas, elas têm a cadeia principal e, partindo da cadeia principal, elas podem ter ramificações. Então, isso aqui seria a cadeia principal e isso aqui, esse carbono que vai estar aqui, que é um CH3, e aqui também um CH3, vão ser, né, o metil, que a gente vai ver depois, vão ser as ramificações. Então, ela é uma cadeia ramificada. Então, pode ser aqui essa letra C. Vamos ver se ela vai ser o que a gente vai observar. Ela diz que a cadeia ela é homogênea. Se nós observarmos, nós temos aqui um hidroxila, OH se chama hidroxila. Então, essa hidroxila ela não está entre carbonos, portanto, não é um heteroátomo, certo? Então, a cadeia é sim uma cadeia homogênea. A letra correta, letra C, ok? Vamos para a quinta questão. Quinta questão diz assim: o BHT é um importante antioxidante sintético utilizado na indústria alimentícia. Sobre o BHT, é correto afirmar que ele apresenta. Então, nós vamos observar aqui 2 átomos, né, 2 carbonos quaternários. Vamos ver. Então, nós temos aqui primário, 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 porque só está ligado a um outro carbono. Esse carbono aqui do meio, ó, ele vai ser o quê? Está ligado a 1, A2, A3 e A4. Então, esse carbono aqui do meio, ele vai ser quaternário. Vamos para cá, esse aqui vai ser terciário, esse aqui vai ser secundário. Ah, professora, vai ser terciário não? Olha esse OH aqui, mas o OH não é carbono. Nós vamos observar, no caso, uma cadeia que está ligada a um carbono que está ligada a outros carbonos. Então, esse aqui só está ligado a mais 2. Então, ele é secundário. Esse aqui também vai ser secundário, aqui secundário, aqui terciário e aqui secundário. Vamos observar que em cada extremidade dessa nós vamos ter carbonos primários. E aqui, novamente, nós vamos ter um carbono quaternário. Ou seja, a letra A está correta. Na cadeia existem 2 carbonos quaternários. Mas vamos ver por que não vão ser as outras letras? A letra B diz assim: a fórmula molecular é C14H2, H21 e O. Vamos ver. Então, eu tenho aqui um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho 15 carbonos, portanto, essa letra B não estaria correta. Letra C, 2 possui 2 substituintes N-butila. Isso aqui a gente vai estudar melhor depois, tá certo? Mas eu vou explicar para vocês o que é a N-butila. A N-butila é uma ramificação, ou seja, temos a cadeia principal e partindo dessa cadeia principal nós vamos ter a ramificação. Ramificação do tipo N-butila, esse N quer dizer normal. Butila porque ele tem 4 carbonos. Então, vai ser assim, ó. CH2, CH2, CH2 e CH3. Não se preocupem, porque esse assunto nós vamos estudar mais para frente. Letra D. Possui 3 carbonos com hibridização sp2. O que vai ser a hibridização? Vai ser o seguinte, a gente sabe que o carbono ele possui número atômico igual a 6. Então, se a gente for fazer a distribuição eletrônica, vai ser K2 e vai ser L4, certo? Se nós observamos os orbitais, eu vou ter aqui um S2 e dentro do orbital eu vou ter os 2 elétrons, um para cima e um para baixo. Depois eu vou dar a segunda camada, que vai ser 2s2. 2 elétrons aqui, um para cima, um para baixo. E vamos para o P, que aqui eu continuo, né? Eu coloquei 2, mas está faltando 2. Então, 2p2. Somando tudo vai dar 6. Então, o P, ele possui 3 orbitais, certo? E aqui só tenho 2 elétrons, então eu vou colocar um elétron nesse primeiro orbital e outro elétron nesse segundo orbital, certo? Normalmente acontece isso aqui, mas dentro do estudo do carbono tem um processo de hibridização que é o quê? Um elétron pula para outro orbital. Então, no caso da hibridização do carbono, nesse caso aqui, dessa fórmula, ele vai ficar da seguinte maneira. Eu vou ter os 2 elétrons no primeiro orbital e o elétron que vai estar no segundo orbital, em vez de ele ficar no segundo orbital, ele vai pular para cá. O que estava aqui, no caso aqui, ó, vai pular para cá. Então, eu vou ter no orbital do P, eu vou ter isso aqui, certo? O que é que nós iremos perceber? Que eu termino isso aqui com 2p2 por conta da quantidade de orbitais que eu vou ocupar, tá certo? Então, 2 orbitais aqui, 2p2, que depois vai se transformar nessa estrutura aqui, tá bom? Então, isso quer dizer hibridização sp2. E na letra L diz 5 carbonos terciários. Só que a gente vai observar que carbonos terciários nós só vamos ter um carbono terciário. Então, a letra correta realmente é a letra A. Sexta questão. A celulose é um polímero orgânico presente nas paredes das células vegetais, mais especificamente um polissacarídeo da glicose, conforme mostra a figura abaixo. Então, tá aqui a figura, glicose e celulose. A cadeia carbônica da glicose pode ser classificada como? Então, nós temos aqui a cadeia da glicose. Vamos observar que ela é uma cadeia fechada, porque ela não tem extremidades, ela forma uma estrutura geométrica. Então, não vai ser letra B e não vai ser letra E, porque ela é uma cadeia fechada. Vamos ver se ela vai ser a letra A. Fechada e homogênea. Nós vamos observar que dentro da cadeia aqui nós temos um oxigênio. Entre os carbonos nós temos um oxigênio. Então, esse oxigênio recebe o nome de heteroátomo. Ou seja, essa cadeia não é homogênea, essa cadeia vai ser heterogênea. Então, não vai ser a letra A, porque na letra A ele diz que a cadeia é homogênea. Vamos ver então sobre a letra C e letra D.
As duas dizem que a cadeia ela é heterogênea, então até aqui as duas estão corretas. Ele diz que a cadeia é ramificada. É ramificada porque nós temos aqui, ó, esse carbono que sobra, a cadeia aqui fechadazinha, a cadeia principal, e isso que sobra é uma ramificação. E nós vamos observar que vai ser uma cadeia saturada ou insaturada. Até aqui está igual a resposta, ó. Ela vai ser uma cadeia saturada. Por quê? Porque não tem ligação dupla entre os carbonos. Então, a letra correta é a letra C. Vamos para a sexta questão. A levedura Saccharomyces cerevisiae é responsável por transformar o caldo de cana em etanol, ou seja, o caldo de cana em álcool. Modificações genéticas permitem que esse micro-organismo secrete uma substância chamada farneseno, em vez de etanol. O processo produz então um combustível derivado da cana-de-açúcar, com todas as propriedades essenciais do diesel e do petróleo, com as vantagens de ser renovável e não conter enxofre. O enxofre é o quê? Uma substância, tóxica e altamente poluente encontrado nos compostos à base de petróleo. Então, a gente vai observar aqui essas afirmações a partir dessa fórmula que nós temos do farneseno. Então, a primeira afirmação diz: a fórmula molecular do farneseno é C16H24. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, essa afirmativa 1, ela é falsa. Afirmativa 2. O farneseno é o hidrocarboneto acíclico insaturado. O que quer dizer acíclico? O A quer dizer não e o cíclico quer dizer fechada. Então, acíclico quer dizer uma cadeia aberta. E isso aqui é verdade, ela é acíclica. Ela vai ser insaturada? Vai ser sim insaturada, porque eu tenho entre carbonos ligações duplas. Então, a afirmação 2, ela é verdadeira. Vamos para a afirmação 3. O farneseno apresenta apenas um único carbono secundário. Então, vamos observar aqui quais são as classificações dos carbonos. Aqui vai ser secundário, aqui terciário, aqui primário, aqui secundário. Ele diz que só tem um carbono secundário. E nós estamos percebendo que existem já 2 aqui. Então, a afirmação 3, ela também vai ser uma afirmação falsa. Então, vamos continuar, vamos ver que só existe verdadeira a afirmação 2. Então, a letra correta vai ser a letra B. Vamos para a questão 8, que diz: o óleo de amêndoa da andiroba, árvore de grande porte encontrada na região da floresta amazônica, tem aplicações medicinais como antisséptico, cicatrizante e anti-inflamatório. Um dos principais constituintes desse óleo é a oleina, cuja estrutura química está representada a seguir. Então, nós temos aqui a fórmula estrutural. O número de átomos de carbono na estrutura da oleina é igual a... Então, vamos ver o número de átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, nós temos 18 carbonos. A afirmação correta, a letra correta é a letra B. Questão 9, ela tem um texto, que a gente não vai ler, porque esse texto é somente para auxiliar no entendimento da questão. Então, vamos direto para a questão em si. Ele, nesse caso, está pedindo a fórmula molecular dessa substância aqui. Então, qual vai ser a fórmula molecular? Eu tenho carbonos na cadeia, eu tenho hidrogênios na cadeia, eu tenho oxigênios e eu tenho nitrogênio, ok? Vamos ver a quantidade de cada um. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, letra C e letra D nós já anulamos. Letra C ou C, 7 carbonos. Vamos para os hidrogênios. 3,
4, 5, 6, 7. 7 hidrogênios. Então, essa letra E a gente anula também, porque nela não aparece oxigênio nem nitrogênio. Ficamos entre a A e a B. A e a B, nesse instante aqui, elas estão iguais. Vamos ver a quantidade de oxigênio que nós temos na cadeia. 1, 2, 3. 3 oxigênios. Nós vamos observar que a letra B diz que tem somente 2 oxigênios. Então, a letra B ela está incorreta. Sobra somente a letra A, que apresenta 1 nitrogênio e está correto. É necessário que apareça, que nós coloquemos dessa forma aqui, que tá? Não, a gente pode colocar desse jeito. O que vai importar vai ser a quantidade de moléculas que vai haver de cada um dos elementos, certo? Então, a letra correta nessa questão 8 vai ser a letra A. Vamos para questão 8, não, questão 9, desculpa. Vamos para a questão 10, última questão. A seguir está representada a estrutura do ácido fumárico. Tá aqui a estrutura. A respeito desse ácido, é correto afirmar que ele possui. Vamos observar. Letra A, somente átomos de carbono secundário e cadeia carbônica normal. Então, é sim uma cadeia carbônica normal, porque ela não tem ramificações. Aí alguém pode perguntar, e esse oxigênio aqui, esses oxigênios? Oxigênio não é ramificação, ramificação vai ser carbono. Então, é uma cadeia normal, mas vamos ver se ela só tem carbonos secundários. Vamos lá. Esse carbono aqui, secundário, secundário, secundário e secundário. Então, a afirmativa da letra A está correta. Vamos ver por que as outras não estão corretas? Letra B, átomos primários, nós já vimos que só tem secundário. Letra C, átomos de carbono primário, nós já vimos que só tem secundário. Letra D, átomos de carbono primário, nós já vimos que só tem secundário. E letra E, da mesma forma. Então, a letra correta seria a letra A. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado.